Prezados, tudo bem? Então agora quero apresentar para vocês o nosso grupo, composto pela Luana, pelo Pedro, pelo Thiago, no caso eu, e a Valentina. Nosso trabalho é sobre o design thinking. Primeiro eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que é design. O design nada mais é do que algo associado à aparência. Neste caso, o objetivo é promover o bem-estar na vida das pessoas. Então, para o design, o problema é tudo aquilo que prejudica ou impede uma boa experiência, tanto emocional, cognitiva ou estética, e a qualidade de vida das pessoas. Muito relacionado com o viés de identificar um problema e gerar soluções para ele. Agora, o que é design thinking? Podemos dizer que é uma maneira de pensar o design, em que é usado um tipo de raciocínio pouco convencional dentro das organizações, que é o pensamento abdutivo. Por que pensamento abdutivo? Porque ele busca soluções não derivadas de um problema em si. Ele se encaixa nesse problema. Ele tenta desafiar seus padrões, fazendo e desfazendo conjecturas e transformando-as em oportunidades em algo para ser inovado. Pensar fora da caixa, fugir do pensamento lógico, faz com que o designer se mantenha fora do padrão ou do usual. Esse é o desafio à base do design thinking. Podemos dizer que é um modelo mental em que é algo visto como parte do processo, busca englobar pensamento pluralista, diverso, pensamento sistêmico para construir algo melhor. Não é algo linear ou uma receita de bolo. Por isso que nesse caso, a sua abordagem é centrada no ser humano, com ideias que aceleram a inovação e solucionam problemas através de soluções mais criativas, soluções de impacto. Por que design thinking? Porque ele busca uma visão de mercado, em que para inovar é preciso focar no desenvolvimento ou integração de novas tecnologias. Ele busca introduzir novos significados aos produtos, serviços, relacionamentos, muito no cognitivo e emocional. Ele desafia padrões de pensamento, do comportamento, do sentimento baseado muito na experiência humana. O ser humano aquilo é essencial, o papel dele. E como isso pode ser feito dentro de um ambiente empresarial? Bom, primeiro baixando as barreiras de hierarquia. Aqui todos devem participar, sem excluir ninguém. Dá espaço e oportunidades para ideias emergirem sem julgá-las. O objetivo é sair da zona de conforto, fazer perguntas, ter um olhar para o problema, é fazer parte daquele problema e com isso participar de soluções com as pessoas, gerando ideias e resultados. Esse é o grande desafio, é se imaginar sendo o dono do negócio. Nas empresas, como ele funciona? Bom, o design thinking permite inovar, como havia dito, por meio de atribuições de novos significados aos produtos, serviços ou relacionamentos. Ele é diferente e ao mesmo tempo eficiente porque sua abordagem é centrada no ser humano. Ele busca conhecer os desejos, necessidades e preocupações dos clientes, dos seus clientes. Ele propõe soluções mais alinhadas e que agregam maior valor ao negócio. Mas para aplicar esse método não é tão simples. É um processo estruturado em diferentes fases. Propicia a criação de ideias de negócio inovadoras de forma sistêmica e também organizada. É um método que leva à transformação para as empresas, auxilia na criação de uma cultura da inovação, engajamento com as equipes, desenvolvimento de projetos mais assertivos e pensamentos na experiência do usuário. Para que ele serve, afinal? Hoje o mercado ele muda a todo instante, como chamamos o mundo VUCA, que é um conceito relacionado aos imprevistos, volatilidades, incerteza e a rapidez com que as mudanças ocorrem no mercado. Com isso, as empresas precisam estar preparadas, atentas para novos desafios organizacionais, ressignificando suas soluções, errando rápido e aprendendo, ajustando a sua rota. Por isso que o Design Thinking auxilia no processo de adaptação, oferecendo uma visão holística e ferramentas indispensáveis para a identificação de oportunidades e dos riscos. Com o pensamento criativo, olhando para o mundo de negócio. Aí voltamos para o pensamento abdutivo, como havia dito. Não se pode solucionar um problema através do mesmo raciocínio que criou esse problema. Ele tem valores importantes para a criação de uma cultura de inovação, uma cultura de colaborativa, de empatia, cocriação, tangibilização e de teste. Muito importante a gente falar aqui de teste, porque testar ele
visa mais a experiência do cliente, ele busca ainda mais aprimorar e entender a necessidade do usuário. Podemos dizer que o Design Thinking pode ser utilizado em qualquer contexto de negócio e ainda mais participar junto com outras ferramentas bastante conhecidas do nosso mercado hoje, como o ágil, o Lean Startup e a gamificação. Então são ferramentas que participam junto com o Design Thinking e podem ser utilizadas em conjunto. Fala um pouquinho sobre os grandes valores do Design Thinking. Nós trouxemos 3 grandes valores. O primeiro deles, a empatia. Se colocar no lugar do outro para entender o problema do outro, o que o outro sente, ver o mundo pelos olhos do outro. Também a colaboração, pensar em conjunto, co-criar equipes multidisciplinares. E por último, a experimentação, sair do campo das ideias, construir e testar soluções. Abordagem: quais as fases da ferramenta Design Thinking? Imersão, análise e síntese, ideação, prototipagem, teste e implementação. Falando um pouquinho sobre a primeira das etapas, a imersão, em que nessa etapa a equipe de projeto identifica e se aproxima do contexto do problema, abordando-o sob diferentes pontos de vista. O foco dessa etapa é no ser humano, com o objetivo de levantar informações de 4 tipos: o que as pessoas falam, como agem, o que pensam e como se sentem. A imersão divide-se em 2 subetapas, chamadas de imersão preliminar e imersão em profundidade, que logo mais irei mostrar quais as ferramentas que se encaixam em cada uma dessas subetapas. A imersão preliminar tem o objetivo de definir o escopo do projeto e os limites de atuação, além de mapear atores-chave a serem abordados. Nessa parte, pode haver também o levantamento de assuntos de interesse, para que os insumos sejam explorados na fase de profundidade. Já a imersão em profundidade tem início no desenvolvimento dos protocolos de pesquisa. É a listagem dos usuários a serem recrutados para as entrevistas e a identificação das necessidades e oportunidades que guiarão as fases seguintes. Bom, sobre as ferramentas utilizadas. Essas 3 primeiras ferramentas, reenquadramento, pesquisa exploratória e pesquisa desk, elas fazem parte da imersão preliminar. Já as entrevistas, cadernos de sensibilização, um dia na vida, sessões generativas e sombra fazem parte da imersão em profundidade. Um exemplo, as entrevistas, da imersão em profundidade. O que é? A entrevista é um método que procura, em uma conversa com o entrevistado, obter informações através de perguntas, cartões, entre outras técnicas. As informações buscadas permeiam o assunto pesquisado e os temas centrais da vida dos entrevistados. Quando usar? Entrevistas são particularmente úteis para obter a história por trás das experiências de vida do entrevistado. O entrevistador deve estimular o participante a explicar os porquês desses relatos para que consiga compreender o significado do que está sendo dito. Através das entrevistas, é possível expandir o entendimento sobre comportamentos sociais, descobrir as exceções à regra, mapear casos extremos, suas origens e consequências. Como aplicar? O pesquisador geralmente vai ao encontro do pesquisado em sua casa, trabalho ou outro ambiente relacionado ao tema do projeto e conversa sobre assuntos relevantes, seguindo um protocolo pré-determinado que pode ser flexibilizado em função da conversa. Ao mergulhar no ponto de vista de cada pessoa, percebe-se as perspectivas diferentes de um todo, sendo possível identificar polaridades que auxiliarão no desenvolvimento de personas, fornecendo, assim, insumos para a geração de ideias na fase de ideação. Então, sobre a fase de análise e síntese, nessa etapa são agrupados os dados, que foram coletados anteriormente e feito o reenquadramento da situação inicial, com base na transformação desses dados, em informações relevantes para o projeto. Após o levantamento dos dados, é hora de analisar, as informações coletadas. É preciso organizar esses insights, tá? Para obter padrões e criar informações que vão auxiliar
na compreensão, enfim, do problema a ser resolvido. Algumas das ferramentas utilizadas, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Os cartões de insight. Então, o insight é um achado, né, que vem da fase de imersão. Ele vai identificar uma oportunidade. Então, essas reflexões são tiradas dos dados das pesquisas, exploratória, desk, profundidade, e colocadas em cartões para facilitar a rápida consulta, né? Geralmente contém o título, né, no cartão, o texto original coletado, a fonte, podem ter outros detalhes como o local da coleta, o momento de ciclo de vida do produto ou serviço do qual estão, né, falando, e pode ser utilizado diversos cartões aí para cada solução, tá? Depende da solução. O diagrama de afinidades, então, é uma organização, agrupamento desses cartões de insights de acordo com as afinidades, né, semelhanças, as dependências. Então, a partir daí, vai ser possível determinar quais são as subdivisões, né, e as interdependências entre as áreas encontradas nos insights, né, de uma forma mais organizada e de uma forma que dê para estabelecer conexões entre eles, né. Após tem um mapa conceitual, então uma visualização gráfica, né, construída para ajudar a visualizar de uma forma mais fácil os dados mais completos assim de campo. Os critérios norteadores, então, são as principais diretrizes, né, do projeto. Eles vão evidenciar aspectos importantes que não se pode ser perdidos em nenhuma das fases, né, do projeto. E, enfim, vão auxiliar a seguir um caminho de forma a desenvolver as respostas e soluções de uma forma correta, tá? Então, são a base para determinar os limites do projeto e o verdadeiro propósito. As personas, eu vou falar um pouquinho mais em detalhes mais para frente, mas são personagens ficcionais, eles são criados a partir da síntese de alguns comportamentos observados nos consumidores, né, que tem perfil mais extremo. O mapa da empatia, que é uma síntese de informações que o cliente passou, então vai ser com base no que ele diz, no que ele faz, no que ele pensa, no que ele sente. A jornada do usuário, que é uma representação gráfica que mostra o relacionamento do cliente com o produto ou serviço. Então, vai falar sobre os passos percorridos pelo cliente antes, durante e depois da compra e da utilização desse serviço ou produto. E blueprint, que é uma matriz que vai representar de forma visual, num esquema mais simples assim, todo esse sistema complexo de interação que o cliente faz com uma prestação de serviços, né? Então, vai ter ali os elementos físicos com que o cliente interage, as ações do cliente, as interações do cliente com a empresa e com os representantes da empresa. Aqui, então, é um exemplo das personas, né? Então, são arquétipos, personagens ficcionais, eles são concebidos a partir da síntese da coleta de dados, então, de comportamentos observados entre os consumidores com perfis bem extremos. Vai representar as motivações, desejos, expectativas e necessidades. Então, reunindo essas características de um jeito que forme grupos, né, de uma forma mais fácil de identificá-las. Vão ser utilizados em várias fases, né, porque eles servem para alinhar as informações dos usuários com todas as pessoas envolvidas. Então, as necessidades elas podem ser exploradas na fase de ideação e para a geração de soluções inovadoras que atendam às demandas de cada uma das pessoas, né? Então, é importante entender quais problemas e de quais pessoas, né, o projeto está tentando resolver. Então, vão auxiliar nesse processo, né? Vão direcionar soluções para o sentido das pessoas, dos usuários, os usuários que realmente precisam dessas soluções. Como aplicar, então, a partir dos dados de campo, são identificadas as características, né? Então, pode ser sexo, faixa etária, classe social, perfis comportamentais, né? E, enfim, depois de identificar todas as polaridades, né? Vai compor os personagens combinando esses aspectos e usando como referência os perfis identificados no campo, tá? Aqui tem um exemplo, fica mais fácil de entender. Então, o João é uma pessoa de 62 anos, casado, porteiro, morador de Nova Iguaçu.
Ele é um porteiro de um prédio há 30 anos, desde que ele se mudou do Maranhão para o Rio de Janeiro, né, com a esposa. A sua renda não permite gastos além de contas básicas, sempre que ele pode, ele junta as economias, enfim. Aqui diz também que o falecimento da mãe dele fez com que ele se deslocasse com urgência. Então, ele deixou o medo de voar de lado e aceitou a ajuda do síndico, né, para comprar uma passagem de avião através da internet. Então, aqui tem diversas características dele que são determinadas a partir da história de vida ou, enfim, de algumas experiências dessa persona. E a partir daí fica mais fácil identificar o que precisa ser feito para resolver certo problema ou certa questão desse tipo de persona. Feita a imersão, a análise e a síntese, a gente passa para a terceira fase do processo do Design Thinking, que é a ideação. Nessa parte, a gente vai se utilizar de todas as informações que a gente teve e iniciar o processo criativo, de que modo que é necessário envolver vários times, e esses times podem estar divididos em áreas multidisciplinares para realizarem atividades que estimulem a criatividade. E a partir dessa diferente expertise desses grupos multidisciplinares e dessa conversa a respeito do que foi observado, poderá ter uma ideia e gerar ideias mais assertivas no final. Nessa fase, a gente tem como ferramentas a serem utilizadas o brainstorming, o workshop de cocriação, cardápio de ideias, matriz de posicionamento ou brainwriting. Nos próximos slides, nós iremos apresentar uma dessas ferramentas, que é, no caso, o brainstorming. Então, aqui a gente traz o exemplo do brainstorming, que basicamente é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo dentro daqueles grupos multidisciplinares anteriormente citados. E quando se deve usar? Se deve usar exatamente nesse momento em que é necessário um grande volume de ideias para que a gente consiga encontrar aquela ideia que de fato vai ser fruto e objeto das próximas etapas do processo. Nessa fase, a gente se utiliza das fases de imersão, de análise, de tudo que foi observado, para que se consiga utilizar dessas informações para criar o brainstorming. Então, como se aplica um brainstorming? Basicamente, o que se pode fazer é juntar numa sala esse grupo multidisciplinar e, então, colocar numa lousa, ou colocar numa lousa em branco, ou colocar numa própria mesa, vários papéis com post-its e um material para que se possa realizar essa geração de ideias e simplesmente soltar palavras que lhe remetam à análise feita, ou ideias, e totalmente de uma forma despretensiosa, sem realmente buscar uma resposta, mas sim simplesmente o que lhe vem na mente. De entre todos os participantes vão soltando ideias e palavras que lhe remetem de alguma forma, sem necessariamente ter uma explicação, mas que lhe remetem àquela observação feita e àquela análise feita anteriormente. E aí, quando todas as palavras estiverem no quadro, todas as ideias soltas, se passa por uma fase em que vai poder tentar se juntar essas ideias dos diversos participantes até que se chegue a um conceito. Eu já fiz uma vez, dando um relato de uma experiência própria, quando eu precisei descobrir um nome para o meu produto da empresa Júnior. A gente sentou num auditório e todo mundo foi falando o que o produto lhe remetia, palavras soltas, ideias, enfim. O que veio na cabeça do pessoal foi colocado na lousa e no final a gente conseguiu, unindo as ideias, fazer com que chegasse a um nome comum, opções de nome em comum, mas conseguimos ter ideias concretas, mais concretas no final, a partir de divagações dos indivíduos. Agora a gente passa para a parte de prototipagem, que basicamente é validar se aquelas ideias que foram feitas durante a fase de ideação são válidas ou não. A prototipagem basicamente se divide, ela pode se confundir com o teste, mas aqui no trabalho a gente decidiu por dividir entre o prototipagem relacionada mais ao protótipo e depois abordar a questão da testagem.
Formas de protótipos são basicamente as ferramentas que podem ser utilizadas o papel, simplesmente desenhar o estilo do produto ou como vai funcionar um sistema, ou por modelo de volume, ou por, se for um serviço, protótipo de serviço. E aqui a gente também vai abordar de forma mais profunda a questão do produto viável mínimo. Então, aqui a gente traz um pouco mais do que eu tinha explicado anteriormente, de que um conjunto entre protótipos e testes geram a questão da prototipação, mas que pode ser dividida nessas duas, digamos, subfases. E também aqui a gente traz a relevância do porquê prototipar, tendo em vista que o descoberto foi que a gente reduz a incerteza do projeto, pois é uma forma ágil de abandonar as alternativas que não são bem recebidas ou, enfim, que não são bem sucedidas na fase de ideação, como dito anteriormente, aqui é uma fase de validação. Então, aqui um exemplo da prototipagem que a gente traz é o MVP, Produto Viável Mínimo, que é um conceito derivado da metodologia de Lean, e ele é muito conhecido na área dos negócios, no âmbito dos negócios, tendo em vista que consiste num protótipo que tu desenvolve o projeto da maneira mais simples possível. E a partir desse desenvolvimento de forma mais simples, consegue-se chegar a uma proposta de valor e ainda ver se essa proposta de valor relacionada à funcionalidade daquele produto é aceita pelo público ou não. Então, aqui a gente traz agora a testagem, né, que já referida à diferenciação e barra semelhança entre a testagem e a prototipagem, é que basicamente na prototipagem a gente faz o protótipo e nas testagens a gente aplica ele ao público. Então, é necessário, assim, reiterar essa divisão entre protótipo e testagem. Na testagem, como já dito, é o momento que a gente vai pegar aquela parte que a gente prototipou e testar, e errar, e refazer, e testar novamente, quantas vezes for preciso, a fim de verificar qual seria a melhor alternativa, com o intuito também de economizar recurso, ganhar tempo e ver realmente de fato qual seria a forma do protótipo que foi mais bem sucedida. E dentre as ferramentas que a gente tem para utilizar é a encenação, o storyboard ou a prototipagem rápida. Acho que aqui ainda vale fazer uma diferenciação relacionada ao exemplo anteriormente dado ao MVV, ao MVP, de que no momento que a gente desenvolve aquele projeto da maneira mais simples possível, aquilo é a prototipagem. Já quando dito na segunda parte da validação do público, isso na verdade já se torna uma parte da testagem. E é exatamente aquele exemplo anterior que demonstra o quanto essas duas fases estão interligadas e relacionadas, pois elas podem ir e voltar. Se faz um protótipo, se testa. Se vê se está errado, se refaz o protótipo, se testa de novo, até que consiga, a partir dessa migração entre essas duas fases, chegar a um resultado com sucesso. Aqui vamos trazer outros exemplos de testagem. Um deles é a encenação, feita de maneira muito simples e rápida e com estímulo da comunicação. É no momento que se cria personagens, se dá objetos, se cria cenários e de fato se faz uma encenação daquele serviço, daquele produto, enfim, qual forma vai ter que se analisar se o produto se encaixa nesse tipo de testagem que é a encenação, mas é uma forma também de fazer a testagem. Ainda temos a ferramenta de storyboard, que é basicamente se coloca uma sequência de imagens com o intuito de conseguir criar e visualizar a história inteira do produto ou do serviço para ver se aquela forma de fato é a forma mais rápida, mais célere, mais adequada para solucionar o problema. Então, ao contrário da encenação que se utiliza pessoas e objetos para de fato encenar, aqui se faz uma história contada no papel,
Aqui, então, a gente tem, de novo, mais um exemplo em que a testagem e a prototipagem se interligam muito. Até o nome dessa testagem é prototipagem rápida, que tem uma primeira fase tão somente de protótipos, em que se utiliza de materiais comuns, como papelão, massinha, de modelar, brinquedos, o que tiver para se criar, por exemplo, uma maquete, e aí daquele produto, daquela ideação que foi feita, e aí a partir desse protótipo se coloca esse protótipo em contato com as pessoas, com o público que vai se utilizar daquele produto, para ver se realmente teve um resultado esperado, se a interação foi esperada, se a percepção do público àquele projeto foi de acordo com a expectativa anteriormente feita, e uma parte boa dessa prototipagem e dessa testagem rápida é de que, como é algo direto, sem necessários outros processos, se poderá fazer uma modificação muito rápida naquele protótipo para se testar novamente. Então, isso é uma grande vantagem da prototipagem e da testagem rápida. Então, após todo o processo de análise, definição de objetivos, ideação, prototipagem e testagem, chega a tão esperada implementação. No momento em que se verifica os erros e as implementações feitas durante a prototipagem e a testagem e se cria um produto, digamos assim, um produto final para que ele possa ser colocado de fato e agora para valer ao público. Então, aquele projeto se torna uma realidade, não que não possa haver novas inovações, novas melhorias, mas basicamente essa fase de implementação do produto ao público. E assim a gente chega ao final do nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos até o presente momento. Muito obrigada.